jogo é desigual e ninguém te contou por quê. Se você olhar com calma, vai perceber um padrão simples. Enquanto a maioria reage a notícias, os grandes investidores já estavam posicionados há dias ou até semanas antes, como se soubessem o que vai acontecer. Muita gente acha que isso é teoria da conspiração, mas não é. Os grandes investidores não contam com sorte, eles contam com vantagens. E é exatamente como você pode acessar essa mesma vantagem que eu vou te mostrar nos próximos minutos, de forma clara, técnica e transparente, porque existe uma razão matemática e completamente racional. O mercado financeiro é um sistema de assimetria, de velocidade, de probabilidade e padrões estatísticos. E quem entende isso para de perder tempo e finalmente começa a investir com inteligência. E talvez você já tenha até sentido isso na prática. Aquele momento em que o mercado dispara logo depois de você vender, ou cai logo depois de você comprar. Não é azar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Então, se os grandes têm vantagem, por que você, investidor individual, ainda tem chance nesse jogo? Essa é a parte que ninguém fala e é justamente por isso que ela é a peça-chave. Os grandes têm sim mais força que você. E não é sobre ser mais esperto, é sobre ter recursos que nenhum investidor possui. Eles têm mais dados, eles têm mais velocidade, eles têm equipes, são recursos infinitamente maiores. E negar isso é ingenuidade. Enquanto o investidor comum tenta entender o que está acontecendo, eles já agiram, já posicionaram o capital e o preço já mudou. Eles não competem com você, eles competem entre eles. E você disputa espaço nas migalhas do movimento. Mas toda decisão que um grande investidor toma, absolutamente toda, deixa rastro. Toda grande compra deixa marca. Toda grande venda deixa marca. Nenhuma operação é invisível. Tudo aparece ali. O preço é um reflexo transparente da intenção dos grandes players. E isso parece exatamente onde todo mundo olha, mas quase ninguém entende corretamente. Aparece no gráfico. Ou seja, o segredo nunca esteve escondido. Ele sempre esteve diante dos seus olhos, apenas em outra linguagem. O gráfico, ele exibe tudo, mas não revela nada. Pelo menos não a olho nu. Por quê? Porque o mercado não fala a linguagem das formas. E é exatamente aqui que ele se torna matemático. O gráfico é um conjunto de microvariações que só podem ser analisados estatisticamente. E o cérebro humano não foi feito para identificar padrões complexos em alta velocidade. Ele é ótimo para percepção, mas lento para estatística. Dessa forma, a mente humana não interpreta de maneira confiável, mas está lá. E é por isso que o investidor pode passar anos olhando o gráfico sem realmente enxergar o que importa. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Perceber que o que você sempre observou nunca foi o que realmente, de fato, importa. Quando os grandes players movimentam o mercado, eles criam padrões estatísticos repetitivos. Fluxo cria tendência, tendência cria probabilidade, probabilidade cria assimetria. E a simetria é exatamente o que permite ganhos consistentes ao longo do tempo. É por isso que investidores experientes não confiam em feeling, confiam em probabilidade. Lucrar no mercado não é acertar o futuro, é operar dentro do campo mais provável. Não existe feeling, não existe achismo, não existe intuição. O que existe é a probabilidade, a estatística, o backtest e a otimização. E nenhum ser humano mede isso com os olhos, ainda mais na velocidade necessária. E é por isso que os algoritmos existem. Eles são estatística aplicada. Ele mede o fluxo, ele quantifica a força, ele calcula a tendência, mede a probabilidade, estima a continuidade. Ele processa milhares de combinações em frações de segundos. Em outras palavras, ele lê o rastro dos grandes antes do preço andar. E quando você entende isso, percebe que não é sobre prever o mercado, é sobre enxergar o visível antes da maioria. Nesse ponto, se você já segue alguma carteira recomendada, é natural que venha o pensamento, mas eu já acompanho analistas qualificados, porque eu preciso de algo a mais. A verdade é que você fez o certo em seguir essas carteiras. Elas têm valor real, selecionam boas empresas, trazem tese, trazem racional macro, dão direção, organizam o portfólio. Mas existe um ponto importante. Boas carteiras escolhem o que comprar. Uma carteira quant, movida por algoritmos matemáticos, escolhe quando entrar e quando sair.
E essas duas coisas não se competem, elas se somam. A carteira tradicional te mostra qualidade, a carteira Quant te entrega eficiência. Uma diz, essa empresa é excelente, a outra, este é o momento com maior probabilidade de lucro. Em outras palavras, uma carteira desenvolvida por um algoritmo de análise de probabilidade, vulgo análise quantitativa, não substitui o que você já usa. Ela acrescenta uma camada que você ainda não tem, uma camada que acelera resultados. Essa carteira aumenta suas chances de ganhar mais rápido. Ela encurta seu tempo até a renda passiva. Ela pega os movimentos que dobram o capital e que a carteira fundamentalista nunca pegaria. É a carteira que entra na hora certa. É a carteira que multiplica, não que acumula. É como um catalisador do seu dinheiro. É uma carteira que tem a precisão tão alta que não estamos falando de uma lista infinita de ações. Estamos falando de 3 a 4 ativos apenas. São tiros cirúrgicos, não volume. E se você tem uma boa carteira, melhor ainda, porque é exatamente aí que você vai aumentar os seus resultados. O que acelera ganhos não é escolher boas empresas, é ter uma parte do portfólio operando com time, probabilidade e leitura de fluxo. É a carteira que atua onde as outras não atuam, que entrega resultados em qualquer cenário, que busca ganhos quando o mercado está bom e proteção quando o mercado está ruim. É por isso que investidores racionais adicionam a análise quantitativa ao portfólio. Não é sobre arriscar mais, é sobre aproveitar o que já está lá e que quase ninguém consegue ver. Eu poderia parar por aqui, que isso já fez sentido suficiente para você entender por que investidores que operam com a análise quant têm mais vantagem real. Mas eu não quero que você só entenda. Eu quero que você veja com os próprios olhos o potencial de uma ferramenta dessa que está ativa hoje. O algoritmo que vou te mostrar agora começou a ser desenvolvido em 2018. Eu dediquei alguns anos da minha carreira como investidora para a construção de um modelo que não dependesse da minha opinião nem da minha emoção, porque o mercado, opinião muda, emoção falha, mas a matemática, ela entrega. E eu queria um modelo que capturasse aquilo que realmente move o mercado, que é a probabilidade e a matemática derivada do fluxo de grandes investidores. E para validar esse modelo matemático, baseado em padrões invisíveis ao olho humano, testamos ele em diferentes cenários e ciclos econômicos, diferentes governos, período de juros altos, juros baixos, crise, euforia, bolha, correção, choque externo, tudo isso numa simulação desde 2006. E mesmo com todos esses acontecimentos, o modelo manteve consistente e lucrativo. Esse teste entregou um resultado médio de 33% de lucro ao ano, com risco controlado e lógica. Ele não tenta prever o futuro, ele mede o presente com precisão estatística. E quando uma configuração se repete, ele age. Frio, rápido, sem hesitar. Exatamente como o investidor racional gosta de ser. Essa é a diferença entre adivinhar e operar com probabilidade. Eu não gosto de fazer simulações do passado porque, como analista CNPI, eu sei que ganhos passados não garantem o futuro. Mas eu preciso te dar uma noção do poder que os juros compostos têm quando você tem uma estratégia consistente. Se você tivesse investido apenas R$10 mil em 2006 e não colocasse nem mais R$1, hoje você teria praticamente R$2 milhões. E se você tivesse colocado esses mesmos 10 mil e todo mês investido mais R$50, hoje você teria mais de 2,5 milhões. Claro que com altas e baixas durante o percurso. Eu sei que esses números te fazem duvidar. Você tem total razão. Duvide. Investidor sério faz isso. É esse ceticismo que te protege. Por isso eu não te peço confiança. Eu te peço para pensar logicamente. E a lógica está justamente em um teste que cobre todos esses cenários extremos. Crise global como o subprime, a bolha, o impeachment, a pandemia, a Selic a 2% e a Selic a 15% ao ano. E o resultado se manteve consistente, mesmo em cenários completamente opostos. Por quê? Porque o algoritmo não depende do cenário. Ele depende de tudo aquilo que eu já te expliquei, do comportamento dos grandes players. E esse comportamento não muda. As pessoas mudam, o humor muda, o governo muda, mas o rastro do dinheiro grande, que é a base do algoritmo, esse permanece igual. Essa é a chave para todo investidor racional. Você não precisa prever, você só precisa agir com a probabilidade a seu favor. E a probabilidade não tenta acertar o topo, ela não tenta acertar o fundo, não tenta ser brilhante, ela só trabalha com a simetria. Ou seja, quando o risco é pequeno e o potencial é grande,
ela informa compra. Quando o risco é grande e o potencial é pequeno, ela informa venda. Simples, lógico e, acima de tudo, repetitivo. Essa é a lógica aplicada de forma fria e testada. É o que gera consistência. Por isso, transformar 10 mil em 2 milhões em 20 anos é totalmente palpável. A lógica é irrefutável. A matemática está comprovada. O único passo que falta para você ter essa vantagem real é simplesmente copiar e colar a recomendação do algoritmo. Eu sei que você, como investidor racional, não toma decisões no impulso. O próximo passo é apenas a otimização final do seu portfólio. Clique agora e veja a proposta completa.